Olá, gente, tudo bom? Meu nome é Mariana e hoje eu e os meninos aqui vamos apresentar, dar continuidade, na verdade, a essa saga de vídeos que a gente tá fazendo sobre a linguagem C, os seus meios de introdução e como a gente pode usar ela, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho de como funciona a questão do Git, os benefícios, por que usa, como usa. Então, vai ser dividido em três partes, como já sabemos, que eu vou falar um pouquinho, os meninos vão falar a parte mais a fundo do conteúdo em si. Então, o primeiro passo que eu apresento a vocês é o que é Git. Então, Git, ele é um controle de versão distribuído. E cada pessoa ela tem uma cópia completa do projeto. Ou seja, o Git, ele é como se fosse uma grande ferramenta para que venha a ser distribuídas versões do código que você quer implementar. Entendeu? Então, o Git também, como ele pode ajudar na questão dos códigos pra gente que é aluno, né? E até quem tem gente que trabalha com esse tipo de coisa e usa o Git como uma ferramenta de trabalho. Ou seja, o Git ele rastreia todas as alterações possíveis, com os commits e tudo mais, o readme. Ele permite voltar no tempo, vou assim dizer, e recuperar versões anteriores dos dados que você inseriu. Então, é uma ferramenta ampla, porque ela guarda também o autor, ela guarda a descrição do que é, as alterações que você quer fazer, os commits que você está dando. Então, a ferramenta Git, ela é ampla, porque ela pode, assim, fazer você ter um sistema organizacional, falando, melhor, de você ter funções distribuídas, de você ter ali uma definição, uma descrição do que você pretende fazer no seu servidor, no seu compilador de dados. E agora, para finalizar essa introdução um pouco do que é o Git e como a gente trabalha, o Git ele é muito fundamental, principalmente para trabalhos em equipe, porque ele permite que cada usuário faça alterações no seu sistema, porém sem bagunçar. Você pode mesclar mudanças, porém sem bagunçar o que já foi feito, o que vai fazer, o código ficar aquela bagunça embolada. Não tem esse perigo no Git. Ele é um grande auxiliar do trabalho em equipe, porque cada um vê o que o outro fez, você tem uma base do qual é o próximo passo que você vai tomar. Então, a ferramenta Git, ela é ampla. Por mais que seja um vídeo introdutório, ela é muito ampla porque você consegue se organizar tanto individualmente, claro, e principalmente em trabalho em equipe. E é isso, agora eu deixo um pouco desse desenvolvimento com Rafael e Vinícius, que vai abordar para vocês um pouco mais, de forma extensiva, o funcionamento na prática de cada comando, de cada git, os commits a serem dados. E é isso. Olá pessoal, eu me chamo Rafael e no vídeo de hoje eu vou falar sobre como trabalhar com repositórios locais e remotos no GitHub e também como usar os comandos básicos do Git para gerenciar o seu código localmente. Bom, primeiro nós vamos ver como configurar um repositório remoto no GitHub e ao criarmos esse repositório nós vamos usá-lo como base para demonstrar os comandos básicos do Git. Mas antes disso, é importante entender a diferença entre os repositórios locais e remotos. Bom, o repositório local é onde você trabalha diretamente no seu computador, ou seja, é onde você de fato coloca a mão na massa e cria os seus códigos. Já o repositório remoto, por outro lado, fica hospedado na nuvem no GitHub e serve para armazenar o seu código de forma centralizada, compartilhá-lo com outras pessoas ou entre dispositivos. Bom, agora indo para o passo a passo na prática e levando em consideração de que você já criou a sua conta no GitHub, agora nós vamos criar um repositório remoto. Bom, aqui na tela inicial do GitHub, você primeiro vai clicar aqui em New e aqui você vai colocar o nome do seu repositório. Eu vou colocar o nome do meu como teste. E aqui você vai colocar uma descrição, mas é opcional. E aqui você vai decidir se você quer que o seu repositório seja público ou privado. Eu vou colocar o meu como privado. E pronto, você clica em Create. E show. Se chegar nessa tela, é porque deu tudo certo. E agora, o próximo passo é clonar o seu repositório. Aí você tem duas opções. Clonar utilizando esse URL ou clonar utilizando esse URL. Mas no caso desse daqui, é apenas se você estiver utilizando uma chave CCH. Mas como não é o meu caso, você pode clonar utilizando esse daqui. Pronto, eu vou copiar, vou para o terminal que eu estou usando é o PowerShell,
E aqui você vai indicar em que diretório você quer clonar o seu repositório. Você pode dar ls, né, para ver as coisas que tem aqui. E no meu caso eu vou clonar em documentos. Aí você coloca esse código e pronto. Se eu der ls, não vai ter nada em documentos. Aí agora para clonar, é só você colocar o código git clone e o URL que eu copiei. Pronto, aqui já clonou seu DLS. Pronto, aqui vocês estão vendo que eu clonei o repositório. Mas se você já tem um repositório local e deseja vinculá-lo ao repositório remoto, é só você colocar o código git remote add origin. Pronto, aí colocando esse código você consegue vincular o repositório local ao remoto. E é esse código seguido do URL do repositório que você criou no GitHub. Né? Ou seja, seria assim, o código completo. Mas como nós não criamos um repositório local, esse comando não serviria de nada. Mas para essa aula ser realmente completa, eu vou ensinar vocês a criar um repositório local e vinculá-lo ao remoto na prática. Bom, para isso eu só vou remover o repositório que eu clonei aqui, utilizando esse código daqui. Pronto, removi. Pronto. Aí, para criar um repositório local, você precisa colocar o código git init, que esse código ele vai criar uma pasta chamada .git, que é essa daqui, que contém todos os arquivos necessários para gerenciar um repositório. Mas se eu der ls, vocês vão ver que não tem nenhum arquivo .git. Mas é porque esse arquivo, no caso dessa pasta, é uma pasta oculta. Mas isso não vai fazer nenhuma diferença. Pronto. Agora que a gente já criou um repositório local, eu vou adicionar um arquivo de texto só para conseguir demonstrar outros códigos para vocês. Para isso, assim, no caso, se você quiser criar um arquivo de texto com algo já escrito nele, você pode colocar o código SHO, aí, entre aspas, você vai colocar o que você quer que esteja escrito nele. Eu vou colocar olá, e pronto. Aí, maior que, e o arquivo que você quer criar. No caso, eu vou colocar aqui o nome, sei lá, meu arquivo .txt, porque é um arquivo de texto, né? Então, você dá Enter, deixa eu ver, se eu der ls, vai aparecer aqui, meu arquivo .txt. Agora eu preciso ver o status do repositório. E para isso, é só colocar o código git status, que vai aparecer aqui que tem um arquivo não rastreado. Aí para resolver isso, é só você colocar o código git add e o nome do arquivo, que no caso é meu arquivo.txt. Aí você dá Enter. Pronto, se eu der git status de novo, status, pronto, aqui vai aparecer que o arquivo ele está pronto para ser comitado. Aí, para você fazer o commit, é só você colocar o código git commit -m, aí entre aspas, é só você colocar agora o que você fez de fato no repositório. Eu vou colocar aqui adicionando o arquivo meu arquivo.txt. Aí dá Enter e pronto. Se eu der git status, agora tá tudo certinho, tudo tranquilo. Beleza? Só para ver. Pronto. Agora, se você quiser ver os commits que foram feitos anteriormente por você e por outros desenvolvedores, é só você utilizar o comando git log. Aí vai aparecer aqui o commit anterior. Os commits anteriores, né? Porque aqui no caso desse repositório só tem um commit. Aqui vai aparecer o autor, o nome do autor, né? O e-mail,
vai aparecer a data, a hora, o ano, o commit que foi feito, aparece tudo certinho. Pronto. Agora que já criamos um repositório local completo, agora finalmente a gente pode vinculá-lo a um repositório remoto. E para isso, como já havia dito antes, o comando para isso é o git remote add origin e o URL do repositório. E gravem que aqui não tem nada. Deixa eu até atualizar. Por enquanto, nesse repositório não tem nada. Então eu vou vincular. Aqui, pronto, vinculei. Aliás, só para ver, como que não teve nenhum motivo por esse aliás, só foi costume mesmo. Mas, enfim, para você ver se de fato o repositório local foi vinculado com o repositório remoto, é só você colocar o comando git remote-v. Aí aqui vai aparecer, no caso, o URL que você utilizou para vincular, né? No caso, o URL do repositório. Agora, para você enviar todas as alterações do repositório local para o repositório remoto, é só você colocar o comando git push -u origin master. Pronto. Aí aqui você colocou todas as alterações do repositório local no repositório remoto. Esse arquivo daqui, que eu criei, esse arquivo de texto, ele precisa aparecer lá no GitHub. Aí agora, se eu vier para cá e atualizar, vai aparecer aqui. O arquivo que eu criei, aqui, tá escrito lá, mas não sei porque não tá aparecendo, mas aqui tá o que eu escrevi, olá. E o commit que eu fiz, adicionando arquivo, meu arquivo.txt. Pronto, agora, se você quiser mudar o que você escreveu aqui, eu vou mudar, porque ficou meio estranho aqui. É só você colocar o código notepad, aí o nome do arquivo, meu arquivo.txt. Pronto. Aí aqui vai abrir o arquivo em si, né? O que está escrito. Aí eu vou colocar aqui colocar teste, né? Aqui eu vou salvar, vou fechar. Pronto, aqui se eu der git status, vai aparecer que o arquivo não está rastreado, né? Precisa da add. Aí de novo, git add, aí, git add e o nome do arquivo. Meu arquivo, enfim. Pronto, adicionei. Agora se der git status de novo, vai pedir um commit. Agora lá, git commit -m e o que eu fiz. Eu vou colocar aqui os commits que vocês precisam dar são, como já foi dito em algumas aulas anteriores, são commits mais detalhados, né? Assim, que não seja tão grande, mas tem que ser bem detalhado. Mas aqui no caso, eu só vou colocar mudando o arquivo meu arquivo.txt. Pronto. Aqui, esse commit não tá tão detalhado, né? Porque não tá falando que de fato foi, assim, qual foi a alteração que foi feita, né? Só fazer que eu mudei, né? Mas, num sentido normal, você colocaria, tipo, adicionando teste ao arquivo, meu arquivo.txt, entendeu? Mas, enfim. Você coloca aqui, deu commit, agora tem que dar o push, né? Aí é o git push origin master. Pronto, foi feito o git push. Você vem para cá e atualizar. Aí pronto, ó, 2 commits, aqui mudando arquivo meu arquivo, e aqui você vem para cá, tá? Teste. Pronto. Aí, se você quiser adicionar, enviar, né, alguma alteração que você fez no repositório remoto
né, o do GitHub, para o local, aí você precisa colocar o código git pull origin master. Mas como não foi feito nada, aí só vai aparecer aqui nenhuma alteração. Mas para eu conseguir explicar direitinho para vocês, eu vou adicionar esse arquivo aqui, o readme. Pronto, vou colocar teste aqui também de novo, só para ser rápido. Pronto, aqui não precisa colocar nada não. Aí pronto, criei aqui o arquivo readme. Aí é só vir para cá e colocar git pull origin master. Aí aqui ó, vai mostrar que o arquivo readme foi adicionado. CDLS, vai aparecer aqui ó, readme. Eu nem mostrei, né, antes que... Ah, tá aqui. Enfim, dá pra ver. Aqui só tava com o meu arquivo.txt e agora tá com o readme. Pronto. Minha parte foi isso. Eu espero muito que vocês tenham... Espero muito que tenha ficado tudo bem claro e que vocês tenham entendido com tranquilidade, né? Eu vou ficando por aqui e agora fique com o uso de branches e versionamento. Bom, pessoal, eu me chamo Vinícius e eu vou dar continuidade ao que Mariana e Rafa falaram. Primeiramente, eu quero pedir desculpa porque eu não estou aparecendo. Minha câmera deu um problema, mas eu espero que no próximo vídeo eu tenha conseguido resolver isso. E agora eu vou dar continuidade no assunto. Eu vou falar sobre as branches no Git. Agora que você já entendeu os comandos básicos do Git e como conectar o seu projeto com o GitHub, vamos dar um passo importante no controle de versão, que é trabalhar com branches ou ramificações. As branches são como trilhas alternativas do seu projeto. Com elas, você pode desenvolver novas ideias, testar funcionalidades, corrigir erros, e tudo isso você pode fazer sem mexer diretamente na versão principal do seu código. É como você duplicar o seu projeto para fazer experimentos, corrigir erros, e depois você pode juntar as mudanças de volta, quando estiver tudo certo. E agora eu vou falar o porquê de usar branches. As branches, vamos pensar assim, num cenário comum. Você está trabalhando num site e quer testar um novo botão ou refazer o layout, mas não quer correr o risco de que a versão final, que é a versão que está aparecendo, a versão final no momento, né? Que é a versão que está aparecendo, a versão que já está funcionando, você não quer correr o risco que ela pare de funcionar por algum erro. Ou seja, nesse caso, você vai fazer o quê? Você vai criar uma nova branch, uma nova ramificação e fazer todas as alterações por lá. Calma. E depois disso, quando estiver tudo certo, você junta a branch principal, que normalmente chamamos de main, ou também master. Isso nos dá organização, mas também colabora com as outras pessoas, porque cada um pode trabalhar uma branch diferente sem atrapalhar o trabalho do outro. É assim que times profissionais trabalham. Ou seja, vamos dar uma pequena recapitulada do porquê usar branches. Ela ajuda a separar funcionalidade e desenvolvimento. Ela nos liberta a deixar com que a gente consiga testar o nosso código, nossas ideias novas, sem afetar o nosso código principal, porque ele está num lugar diferente, eles estão sendo mexidos num, numa outra pasta e não na sua pasta principal. Ou seja, facilita a nossa revisão e colaboração com o código e é muito bom para o fluxo de profissionais de desenvolvimento. Agora eu vou falar os principais comandos para usar as branches. Esses que estão escritos são os comandos. Esses cifrões, eles são só para sinalizar que é um comando. Ou seja, vou explicar eles. O git branch, e que está escrito em nova funcionalidade, cria uma nova branch, que nesse caso é chamada nova funcionalidade. Mas você está na branch atual ainda quando você dá esse comando. Daí, principalmente, quando a gente faz os nossos projetos na faculdade, no nosso curso de Programação 2, a gente tem a nossa pasta master, que é a nossa pasta principal, e a gente cria uma pasta develop, que é uma pasta paralela para a gente conseguir mexer nela sem precisar mexer na master. Daí, para mudar para o branch nova, você vai usar git checkout e o nome da sua nova pasta, que nesse caso é nova funcionalidade. Tem uma nova maneira também, que pode ser o git switch. E depois de você fazer suas alterações dentro da sua pasta nova,
você vai dar um git checkout novamente para sua pasta principal, que pode ser a main ou master. E daí, quando você chegar na sua pasta principal, você não vai ter ainda suas novas alterações no código. Eles ainda vão continuar na outra pasta que você estava anteriormente. E como é que você faz para fazer com que essa pasta que você mexeu se una à pasta que você tinha antes? Você vai dar um outro comando, que é o git merge, com o nome da pasta que você alterou. Ou seja, vamos recapitular. Para você criar uma nova branch, você vai escrever git branch e o nome da sua pasta. Daí, para conseguir acessar essa nova branch, você vai dar um git checkout com o nome da sua nova pasta. E daí, você vai fazer suas alterações dentro e depois você vai pegar e sair da sua pasta que você fez para voltar à sua pasta principal, que está o seu principal código. E você vai dar um git merge, que vai fazer com que os seus arquivos atualizados vão para a função principal. É como se fosse a sua pasta master, sua pasta principal, ela é como se fosse o que o seu gerente está vendo do trabalho. Ele está vendo você trabalhando bem, mas você não pode mudar alguma coisa aleatoriamente. Você tem que mudar aos poucos. Ou seja, você muda numa pasta diferente da sua pasta principal. A sua pasta principal nunca pode estar mais atualizada do que a pasta anterior, que é a pasta anterior não, desculpa, a pasta de develop, que é a pasta para você fazer alterações e testes. Ou seja, a sua pasta master principal, ela tem que ser a sua última versão. Ou seja, ela só pode estar mais atualizada do que a pasta develop no momento final do seu projeto. E agora, antes de dar uma recapitulada do que vimos, eu vou fazer uma pequena demonstração para vocês. Bom, pessoal, eu vou fazer a demonstração para vocês aqui. Eu entrei no terminal que a gente usa no nosso curso de programadores e agora eu vou mostrar para vocês. Eu quero ver se eu já tenho alguma develop. Bom, ele mostrou que eu tenho somente a master, ou seja, eu tenho que criar a minha develop. Eu criei e agora vamos ver se ela realmente criou. Criou, ou seja, agora eu quero entrar na minha develop. Agora eu estou na minha develop. Eu vou alterar o meu arquivo na minha pasta develop. Ó, eu vou tirar algumas linhas. Vou deixar só a palavra teste. E agora eu vou salvar e dar um commit. Pronto. Daí agora eu quero voltar para minha pasta master. Agora eu estou de volta na master. Vamos ver como está o arquivo. Olha ele, ele está como eu não tivesse mexido nele ainda. Por que disso? Porque eu mexi numa outra ramificação. Agora vamos fazer com que a minha develop venha para master. Bom, ele fala que eu alterei o arquivo. Agora vamos ver o arquivo como está. Ele está o arquivo igualzinho da minha develop. Pronto. E agora, dando uma pequena recapitulada, depois da nossa demonstração, vamos fazer um resumo bem rápido. Primeiro, a gente entendeu o que é Git e por que ele é tão importante para qualquer projeto de desenvolvimento. Aprendemos os comandos essenciais, como git init, add, commit, push, pull e como usar o GitHub para compartilhar e sincronizar projetos. E agora vimos como usar branches para controlar melhores as versões e trabalhar com mais segurança e organização. Eu agradeço sua presença nesse vídeo e até o próximo.